os últimos dias ali, né, Arthur Lira tinha chegado até a subir um pouco o tom na forma ali de tentar negociar aquela questão das comissões mistas ali, né, em ter mais deputados fazendo parte, inclusive, das comissões lá das medidas provisórias, baixou a bola depois, né, o Pacheco acabou, né, vamos dizer assim, conseguindo, né, manter da forma ali que ele gostaria, não como estava. Lira meio que cedeu. Ontem, né, eu li que ele, né, poderia ser o primeiro declínio, vamos dizer assim, desse poder dele. Poder eu falo porque ele foi eleito, né, reeleito para essa eleição com uma expressão muito alta, maior, inclusive, da história. Porém, na hora de formar agora esse bloco, né, esse maior bloco partidário, 147 deputados dos partidos, ele acabou ali, o bloco não ficou, né, ele ficou um pouco de fora do controle dele, com nomes, inclusive, mais favoráveis até ali, mais alinhados com Flávio Dino, mais alinhados, inclusive, com a ala do governo, né, formado por MDB, PSD, Podemos, Republicanos e PSC. Disseram ali exatamente algumas fontes jornalísticas que lá dentro, né, ali da própria Câmara, ele ficou bem insatisfeito, ele não gostou, não. Você sabe o que é curioso no Brasil, Paula? A gente tem o centrão de direita e o centrão de esquerda, né? Você tem vários. Hora lá, hora lá, hora cá, né? Então, vamos lá. O centrão de direita era formado por PP, principal figura, Arthur Lira, muito poder. PL, Valdemar da Costa Neto, sabe muito de Congresso, né? Do que eu tô querendo dizer aqui, essas pessoas, né? Elas sabem muito do jogo político, como é que funciona. Estão há anos aí, né? E republicanos. Então, o Republicanos, ele migra agora, né, para o outro blocão, o outro centrão de esquerda, vamos colocar assim. Ora, de esquerda também, já foi mais à direita, que é formado pelo MDB e que também é formado pelo PSD. MDB com algumas figuras emblemáticas, né, que a gente sabe aí, por exemplo, o próprio Renan Calheiros, né, que é uma figura também que entende muito desse jogo político, embora ele esteja no Senado, mas né, você tem figuras no MDB muito forte. PSD do Kassab, que é outro que, né, sabe bastante aí do jogo político também. Então você tem esse centrão, né? Ora ele pende à direita, ora ele pende à esquerda, olha o PL já foi apoiador do Lula, hoje está, né, com o Jair Bolsonaro, o MDB, né, do Temer, né, que já foi, que fez oposição ao governo Dilma e assumiu ali após o processo de impeachment, hoje está mais ligado ao governo, o PSD também, ora mais à direita, ora mais à esquerda. Esse é o centrão do Brasil que vai se locomovendo em centro para a esquerda e para a direita, né? Isso, de fato, acaba sendo aí uma pequena derrota para o Arthur Lira, né? Perdendo um pouco do seu protagonismo. Agora, veja, ele ainda tem muito poder frente aos deputados, uma capacidade de mobilização da base ali. E hoje, Paula, o governo, até por conta deste racha, ele não tem maioria para aprovar projetos. Por exemplo, vou trazer aqui uns dados para você, tá? Hoje o governo ele conta com 223 dele, PT, mais base de apoio. Para aprovar um projeto de lei simples, ele precisa de 257 votos na Câmara. Não passa. Eu estou falando de um projeto de lei complementar, simples, não passa. Uma PEC 308, nem se fala, está muito longe ainda. Então, reforma tributária é PEC, arcabouço fiscal é PEC. E aí, como é que aprova? Como é que vai ser? Então, isso demonstra a força que vai ter o Congresso. Outra coisa, Senado, ele tem 42 na base do governo. Passa um projeto no Senado, mas lembra que tem que passar nas duas casas, na Câmara que está ruim, né? E uma PEC 49, também não tem voto suficiente para passar uma PEC. Então esse desgaste, né, quando você tem o presidente de uma das casas insatisfeito, é ruim para o governo. Então ele tem ali uma derrota inicial em relação à comissão mista. Acho que é uma bela discussão. Posso me alongar aqui? Claro. Então, eu tenho o professor Marcos Vinícius daqui a pouco, mas você tem então, mais 5 minutos. Eu acho que é uma bela discussão, essa da comissão mista. Por quê? Porque como é que era antes, né? Antes havia uma comissão mista
para discutir a medida provisória. E essa comissão mista havia uma proporcionalidade entre deputados e senadores. Mesmo número, tá? Passava na comissão mista, ia para a Câmara e depois ia para o Senado, depois para a sanção presidencial. Medida provisória tramita em 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. A partir de 45 dias, tranca a pauta, você tem que resolver a medida provisória, não pode colocar mais nada em votação primeiro. Veio a pandemia, precisamos dar agilidade nisso daqui. O que fizeram? Tira a comissão mista, entra para a Câmara, 9 dias de discussão na Câmara, 14 no Senado. Ficou muito mais ágil o processo. E já chega na Câmara. Eu acho que dá mais agilidade, eu gosto disso. Outro ponto que eu acho que o Lira tem razão aí, é a proporcionalidade. Como a Câmara você tem muito mais gente do que no Senado, você deveria ter uma maior proporcionalidade, ter mais proporcionalidade pendendo para a Câmara e não para o Senado. Então eu acho interessante, é uma bela discussão. Mas, todavia, entretanto, não é a regra, isso é uma exceção. Então também por esse lado, eu entendo que o argumento do Rodrigo Pacheco de que deve voltar para a regra anterior. Ou se discute uma nova lei para formalizar esse rito, né? Ou volta para a regra anterior. Bom, é um sinal ali, né, ruim até para o próprio governo, esse falta de alinhamento entre as duas casas que estava, É ruim, porque assim, precisa passar orçamento. Tem dificuldade. Tributário, reforma. E aí? Né, até questões mais simples, né? Aí, qual é meu medo? Começa o balcão. Começa o balcão, mas vai ser o balcão. E já está começando, já está. Porque, por exemplo, para a CPI do dia 8 de janeiro, começou já... Negociações. É verba ali, é cargo ali, é verbinha, tal, para não abrir a CPI. Então começa o balcão de negócios. Né? Balcão, sempre existiu, né, Gani?